Olá, família, tudo bem? Aqui é a Leandra Monteiro. É mais um Estendendo a Pregação. Eu tô aqui com o nosso pastor Miro. Vai ser um papo muito legal sobre a pregação que ele fez no último domingo. Então fica com a gente para você ouvir tudo que ele tem para compartilhar com a gente. Pastor, muito obrigado por o senhor estar aqui mais uma vez. A gente fica muito honrado. É a primeira vez que eu faço com o senhor, então tô muito honrada de estar aqui. E aí, ouvindo a sua pregação, eu trouxe algumas questões pra gente fazer um bate-bola, né? Pra gente conversar sobre, até pra eu entender também o que o senhor pensa sobre isso. E a primeira delas, que a gente pode começar falando, eu achei muito interessante no ponto da sua pregação. O senhor estava falando sobre Ana, né? Sobre a oração que ela fez, o senhor trouxe até uma conjectura sobre como Deus recebeu essa oração no céu, né? Fez ali como se fosse uma explicação, uma parábola, né, de como que seria essa oração chegando no céu. E aí, quando o senhor fala sobre isso, o senhor traz uma fala sobre o voto, que eu achei muito interessante. E o senhor fala o seguinte, que o voto, ele não pode ser algo feito com o que eu já tenho, como se fosse premeditado, né? Ele não pode ser algo que não vai me custar. O voto, ele tem que ser algo que custa ou com que a gente vai se comprometer. E eu achei essa fala muito, muito forte, assim, principalmente no contexto, né, da história de Ana e de tudo que a gente viu ela passar. E eu queria entender para o senhor, assim, essa questão do voto. Como que isso chegou no seu coração, né? Sobre essa questão do voto ser algo que a gente não pode fazer com algo que a gente já tem, já contando com isso, mas sim com algo que a gente vai comprometer. Como que o senhor vê isso, assim, na sua vida? Paz do Senhor, é um prazer estar aqui, né? Falando da palavra de Deus. Eu entendo que o voto, ele não é uma coisa que, assim, rotineiro, é uma coisa que a toda hora você pode fazer. O voto vai ser uma coisa que vai beneficiar o reino, não só a mim. Se você olhar para todos os milagres que aconteceram, que Deus agiu na vida de pessoas, foi em prol do reino, não foi em prol de pessoas, só para pessoa. Foi para a pessoa, mas para ser usada no reino, né? Então eu vejo que o voto é não aquilo que eu tenho, não aquilo que eu posso alcançar, é aquilo que me é dado por misericórdia de Deus, mas também vai ter que ser usado para o reino de Deus e não só para mim. Porque se fosse só para mim, seria uma coisa banal, seria uma coisa que não seria um sobrenatural de Deus, né? Então você pode ver que todos os acontecimentos que Deus trouxe por milagre foi para ser usado no reino de Deus, não só para a pessoa, né? Entendi. Então, nesse caso, o senhor vê a história de Ana nesse sentido, como se Deus só atendeu o chamado de Ana porque a vontade de Ana estava alinhada com a vontade de Deus? Exatamente. Você vê que eu brinquei até lá, né? Que eu falei que Deus precisava de Ana e não era a Ana que estava precisando de Deus, né? Porque Deus precisava trazer a linhagem de Jesus para essa terra. Sim. Então ele ia usar pessoas. Agora, essas pessoas que ele ia usar tem que ser pessoas que estão determinadas no reino. Porque se você olhar para a história de Ana, você vai ver uma mulher guerreira. Sim. Uma mulher que sofreu muito, passou muito preconceito, foi humilhada, né? Mas ela continuou firme no propósito, ela não desistia, né? E é o contrário que nós vemos hoje, né? Hoje as pessoas querem alcançar algum objetivo, alguma coisa, mas às vezes estão ali perto, próximo do milagre e desiste, desanima. Por quê? Porque às vezes acha que está demorando. Sim, né? Verdade. Eles esquecem que para Deus um dia é como 1000 dias e 1000 dias é como um dia, né? Então às vezes nós estamos querendo para amanhã e Deus fala, daqui a um ano, daqui a 10 anos, né? Eu acho interessante isso, bem nessa fala que o senhor trouxe, assim, sobre não era a Ana que precisava de Deus, Deus que precisava de Ana, né? Porque se a gente tira ela de contexto, as pessoas vão ficar assim, meu Deus, pastor, o que o pastor quis dizer com isso, né? Mas eu entendo o que o senhor quer dizer nisso, assim. Não é na questão de precisar no sentido de depender. Não é que Deus dependia de Ana. Mas como Deus habita no tempo
e para ele não tem passado nem futuro, e ele sabe de todas as coisas, e o plano da história já foi escrito por ele, então o nascimento de Samuel ele era inevitável, né? Então, assim, pode dar a impressão de que ela orou para o Senhor, e o Senhor, por ela ser boazinha, atendeu o chamado do coração dela. Mas o Senhor já tinha um propósito, né? Então, por isso que as vontades se alinharam ali, e aí Deus pôde também usar Samuel para muitas coisas que ele usou também, né? Como profeta ali. Então, eu entendo o que o Senhor quis dizer, assim, nesse sentido. Mas, fora de contexto, talvez as pessoas fiquem assim, meu Deus, como assim? Ana não precisava de Deus e Deus precisava de Ana. Por isso que é importante o contexto. Então, por exemplo, para acontecer esse podcast aqui hoje, vocês tiveram que se disposer aqui para fazer, entendeu? Exato. Então Deus está precisando de você para fazer isso. Uhum. É nesse contexto que eu estou dizendo. Sim. E Deus também estava me usando ontem para trazer uma palavra ali. Quer dizer, Deus precisava que eu estivesse ali ontem. Exato. Então Deus usa conforme Ele necessita, né? E naquele momento, quem estava lá? Era a Ana, com aquele desejo, aquela vontade, né? Então Deus falou, é essa que eu preciso. Sim, verdade. É dessa daqui que eu estou precisando, né? Então, por isso que eu disse que era Deus que estava precisando de Ana e não Ana de Deus, né? Isso aí eu fiz um jogo de palavras. Foi licença poética. Foi uma brincadeirinha ali para distrair um pouquinho, né? Mas, na verdade, Deus não precisa de nada, né? Mas, naquele momento, Deus precisa agir na terra para quê? Para trazer Jesus para a terra. Sim, então, o que ele vai fazer? Ele vai usar pessoas. Né? Ele vai usar pessoas. Então, naquele momento, a Ana era aquela que estava ali disponível, né? Sim. É como hoje nós estamos disponíveis aqui para fazer isso aqui. Ó. Exatamente. Você está entendendo? Sim. E voltando nessa questão do voto, né? Foi até interessante o que o senhor falou sobre o voto não ser algo que a gente vai fazer todo dia e o tempo todo, né? Que ele é uma coisa... Ela é intencional, não é algo que a gente pode sair fazendo à torta e à direita, né? E me lembrou 2 versículos, que um é em Deuteronômio, que ele vai falar assim, quando fizerdes algum voto com Deus, não tardes a cumprir, né? Porque até a continuação do versículo que se você não cumprir, aí você vai estar pecando com o Senhor, né? Por não estar cumprindo. E também um outro versículo que é Eclesiastes 5:4, que ele traz o mesmo contexto assim de Deuteronômio, mas ele termina assim, melhor que não vote do que não cumpras, né? E eu acho que essa questão do voto ela é muito forte. Se você parar pra pensar na história de Ana, ela orou por muito tempo, né? E ela sofreu muita humilhação, como o senhor mesmo trouxe. E para nossa vida prática, assim, como que o senhor encara essa questão do voto? Quando que a gente deve fazer um voto? Quando que é aceitável, assim? Até o senhor já fez algum voto? Olha, eu nunca fiz voto não, porque eu tenho medo de fazer e não cumprir. Porque a própria palavra fala, né? Melhor que não faça do que fazer e não cumprir. Né? Eu acredito que se eu fazer um voto com Deus e eu não cumprir, eu vou atrair coisas muito ruins para mim. Né? Então, eu acho que o voto deve ser uma coisa que a gente tem que estudar bem, pensar bem o que a gente está pedindo, está querendo, porque é ruim fazer um voto para que às vezes a gente faz um voto num momento de emoção. E você vai sofrer lá na frente, porque você fez por emoção uma coisa que você não tem condições de cumprir. Né? É uma coisa que não vai, às vezes não vai depender de você. Porque o voto que a Ana fez foi um voto que dependia só de Deus. Não dependia dela. Então dependia de Deus. Então ela ia devolver para Deus aquilo que Deus deu para ela. Agora, muitas vezes a gente faz voto para gente. Você está entendendo? E aí não tem como você cumprir para Deus, você trazer para Deus, porque não veio diretamente de Deus para algo intencional, né? Por exemplo, algo que Deus vai usar no reino. Às vezes você fez um voto, Deus vai te dar, mas era uma coisa para você, pessoal, não era para o reino. Né? E então eu vou ter dificuldade para devolver para Deus aquilo que eu fiz o voto, né? Então a gente deve pensar muito no voto, entender o que é um voto, né? Como que você vai fazer,
para não fazer coisas que mais para frente vai trazer sim. dificuldade. Tem razão. E no caso de Ana, era um voto muito forte, né? Porque ela passou anos esperando por um filho e ela prometeu que quando ela tivesse, ela ia devolver. Imagina isso, o coração dessa mulher. É isso que é um voto, né? Que Deus pega aquilo lá com prazer, né? Porque era uma coisa que ia custar. Ela falou assim, eu só quero tirar a minha humilhação. Uhum. Eu só quero tirar a minha humilhação, mas o que o Senhor me der, eu dou de volta para o Senhor. Né? E ela fez isso. Ela, quando chegou na época certa, ela foi lá levar o filho de volta e nunca mais ela foi lá buscar. Ela ia visitar, mas buscar não. Então ela cumpriu aquilo que ela falou para o Senhor. Da maneira que ela falou, que ela combinou com o Senhor, ela fez. Então, isso que é um voto que agrada a Deus, né? Que agrada o coração de Deus. Sim, e eu entendo que, como Deus não dá ponto sem nó e ele não erra nas escolhas que ele faz, eu imagino que até ele ter concedido esse desejo do coração dela foi porque ele entendeu que Ana era uma mulher piedosa, né? Uma mulher que não ia voltar atrás no seu voto, porque Deus sabe de todas as coisas. E eu posso estar, assim, trazendo reflexões muito aleatórias, mas me lembra um pouco a história de Maria com Jesus. Porque mesmo que não tenha muito essa questão do voto, né? Porque na verdade foi o Senhor quem escolheu Maria para que ela pudesse gerar Jesus. Eu penso que em todo o trajeto você não vê ela querendo Jesus para ela, né? Tipo, o Senhor traça um plano de salvação para que Jesus seja sacrificado na cruz, né? E aí você vê momentos onde ela tá ali sendo a mãe dele, e aí ela na crucificação. Também imagino que deve ter sido muito doloroso também ver seu filho sendo sacrificado, mesmo ele sendo filho de Deus. E eu correlaciono essas duas mulheres pensando assim, que até na escolha da pessoa que Deus vai abençoar, ele vai certeiro, né? Porque ele também porque ele vai olhar a pessoa que ele vai cumprir, né, o desejo do coração daquela pessoa, mas também sabendo que aquela pessoa é uma pessoa piedosa, que é grata a Deus e que não vai querer reter para ela as bênçãos que Deus deu, né? Tem isso também. Porque a gente, às vezes, como o Senhor falou, a gente quer reter tudo para nós. A gente pede pro Senhor para ele nos dar carro, nos dar casa, nos dar filhos, mas aí quando o Senhor fala assim, ok, vamos usar isso pro meu reino, a gente fala, ai Senhor, mas é meu, eu lutei tanto para conseguir isso, né? É um coração meio egoísta também na nossa parte, né? Então eu imagino que o Senhor também olha para essas pessoas pensando assim, essas pessoas são pessoas que me amam e que vão cumprir os votos e que vão guardar o que eu tô dando para elas, mas também vai devolver, né? Eu penso isso. O Senhor, ele olha para a sinceridade do nosso coração. Verdade. Então, é que eu sempre digo, não precisa ser uma pessoa muito estudada, muito formada em várias coisas, né? É preciso de uma pessoa que tem um coração que está na mão do Senhor. Sim. Que ele possa mover, né? A pessoa que não tem aquele coração duro, né? Tem aquele coração que o Senhor fala, olha, você errou. É como Davi. Por que Davi tinha um coração como de Deus, sendo que era um cara que fazia muita coisa errada, né? Você vê que no final o Davi quis fazer a casa para o Senhor e o Senhor não aceitou. Ele falou assim, tem muito sangue nas tuas mãos, né? Mas era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele tinha um coração que Deus fazia o que queria com esse coração. Que Deus mudava, transformava, usava ele da forma que for. Então Deus, quando ele olha, ele procura que essas pessoas fiéis. Se você for lá no Salmo 101, versículo 6, vai dizer que os olhos do Senhor estão sobre a terra procurando os fiéis. Sim. Os fiéis são essas pessoas que têm um coração voltado para Deus e Deus, o que pedir para eles vão fazer.
Então, por isso que ele escolheu a Maria como filha de Deus, porque era uma mulher que é agraciada, né? Uma mulher que era temente a Deus, né? Era uma mulher que nesse tempo não tinha as igrejas, era só nas casas, mas ela era uma mulher piedosa, uma mulher que Deus olhou para o coração dela e falou: é essa aqui que eu preciso. E quando ele precisou trazer o Samuel, ele olhou lá e viu a Ana. Ele falou: então é essa daqui. Então hoje também tem as pessoas que ele usa, né? É igual hoje eu liguei no YouTube para assistir uma coisa e eu vi que a Neuza Etioca morreu esses dias, há poucos dias aí, né? E eu conheço muito essa mulher, né? Eu já tive muito com ela. Ela frequentava muito a igreja que eu frequentava na Vila Mariana. Ela fez muitos trabalhos lá, né? E então fiquei sentido, porque é uma mulher de Deus, aquela mulher. Aquela mulher abriu mão de casamento, abriu mão de tudo para servir ao Senhor. Sim, você vê que ela tem um coração de serva, né? E o Senhor usou ela para muitas coisas, né? Sim. Então eu vejo que Deus usa hoje, como usou no passado também, como usou a Maria, como usou a Ana. Ele continua usando pessoas hoje, desde que tem um coração fiel ao Senhor, voltado para o Senhor. Sim, verdade. Por isso que é importante a gente ter o coração no lugar certo, né? Para que a gente veja a recompensa do Senhor como um privilégio. Eu imagino que a Ana pode ter pensado assim, pode ter sido doloroso, com certeza, né? Abrir mão do filho, porque o coração sente, mas ao mesmo tempo um privilégio de saber assim, o Senhor me escolheu para ser a mãe de um profeta. Né? Isso, nossa, até me arrepia isso, porque eu penso assim, se a gente tá com o coração no lugar certo, a gente consegue ver até os sacrifícios como um privilégio da gente estar cedendo aquilo pro Senhor, né? E isso é muito forte. Se você vê lá em Atos, os discípulos foram presos por estar pregando, levaram uma surra e saíram de lá felizes da vida, né? Puxa, eu fui... apanhei pelo Senhor, pelo né? Senhor, olha que maravilha, né? Verdade. E você vê que antes de Cristo ter sido ressurreto, os discípulos, Pedro negou, os discípulos fugiram, né? Sim. Agora, depois que o Senhor lançou o Espírito Santo sobre eles, liberou sobre eles, eles enfrentaram até a morte. E, olha, eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Verdade. E eles morriam com prazer, né? Pelo Senhor, né? Eu acho maravilhoso isso. Isso é tremendo, né? É um padrão que eu temo não conseguir alcançar, né? Meu Deus. de ter esse coração no lugar certo, ao ponto de você olhar até para as coisas que doem, os sacrifícios que a gente tem que fazer, ou os votos que a gente cumpre, e olhar como um privilégio mesmo, de pensar, o Senhor está me usando para isso. Eu e o Vinícius, a gente ora muito por isso, para que o Senhor alinhe o nosso coração para isso, porque a gente sabe que a nossa natureza é egoísta, mas para que todo recurso que o Senhor nos der, toda coisa que Ele colocar na nossa mão, a gente seja, aperfeiçoado pelo Espírito Santo, para que a gente consiga usar isso para ajudar outras pessoas ou servir outras pessoas, para que isso seja, não acabe em nós, sabe? O fim é em nós, mas para que tudo que a gente tenha sirva para alguma coisa, porque sem Jesus eu vou querer ganhar tudo e ficar só para mim. Eu vou querer pegar meu salário e guardar só para mim, eu vou querer receber as coisas e ficar só comigo. Mas quando o Espírito Santo começa a entrar dentro de nós, né, e fazer a mudança e tirar o nosso ego, tirar nosso egoísmo, aí a gente faz um voto igual de Ana, e quando o Senhor nos dá, a gente fala assim: Senhor, foi o Senhor que me deu, então é seu. É prazeroso, irmã. Já aconteceu comigo, por exemplo, de orar por pessoa e ela ser curada, sabe? Uau. E aí você fala assim: meu Deus, Deus me usou para isso daqui, sabe? É um sentimento, é uma alegria que vai lá dentro do coração, né? Você fala, puxa vida, né? E você não vê a hora de acontecer de novo, sabe? Fala assim, puxa Deus. Mas é no momento de Deus também. Às vezes a gente quer fazer as coisas
Porque pra a gente se sentir bem de novo, para né? se sentir bem de novo, né? E é na hora que Deus precisa, né? Sim. Então, Deus já me usou como profeta, Deus já me usou para cura, Deus já me usou para um monte de coisa, mas é no momento dele, não Verdade. no meu momento. Verdade. E se eu ficar assim pensando, eu vou ficar nos porquê. Ah, por quê? Por quê? Por que não acontece? Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo, né? Sim. Então, às vezes a gente vai orar por uma pessoa e ela não vai ser curada. Uhum. E aí a gente vai ficar pensando, por quê? Por quê? que Deus não me Porque usou? já aconteceu. Mas não é, é no momento de Deus. É verdade. Na hora que Deus... se Deus tem que fazer alguma coisa, né? Por exemplo, uma vez foi na minha pequena família, lá na Vila Mariana, uma mulher que ela tinha 750 de diabetes, né? Nossa. Era muito alto, né? E ela ia no médico na segunda-feira, ela ia no médico e o médico ia fazer o tratamento dela, ia iniciar o tratamento, né? Então na quinta-feira ela foi lá, a gente orou. E quando a gente orou, eu pegado na mão dela, assim, a gente orando, parecia brasa de fogo a mão dela. Parecia brasa de fogo na mão dela, né? E aí eu falei para ela assim, aconteceu alguma coisa, porque eu senti muito fogo nas mãos, né? Nas minhas mãos e na sua mão, né? E na quinta-feira, na terça-feira ela foi no médico para passar no médico, chegou lá, não tinha nada glória a Deus. De coisa, né? E aí, pensa que essa mulher se converteu? Essa mulher foi pro espiritismo. Nossa! Você tá entendendo? Uhum. E aí eu fiquei perguntando, Deus, por que o Senhor curou essa mulher? Uhum. Eu queria saber por que Deus curou uma pessoa assim, né? Sim. Porque eu acho que Deus ia curar, mas Deus, ele sabe o amanhã, né? Ele sabe o nosso futuro, ele sabe tudo. E às vezes você precisava mais da cura do que ela. No sentido do Senhor edificar sua fé e falar assim, eu curo, eu faço. Então talvez a cura foi mais valiosa para o seu testemunho como pastor, como alguém que conhece Jesus, do que para ela, que ela foi para outro caminho, né? Exatamente, porque a gente fica ansioso para as coisas acontecer, né? Sim. E ela só vai acontecer no tempo de Deus. Não Verdade. adianta a gente acelerar, porque é só no tempo dele que as coisas acontecem. O cumprimento do voto, né? Não tem jeito, é só Sim. ele que pode. Ele pode marcar o dia, a hora, é ele que marca tudo. Não adianta eu querer acelerar um pouquinho mais, que não vou chegar naquele horário marcado. É ele que marcou, é aquele dia que vai acontecer. Verdade. A gente quer às vezes apressar, né, o cumprimento do voto, ou querer fazer voto de tolo, né? Como a própria Bíblia vai falar. E pra gente encerrar, comentando sobre essa questão, né, do voto e como tem votos que são bem aceitos pelo Senhor, mas outros votos que ele considera votos de tolo, né? Essa questão me lembra muito aquela história em Juízes de Jefté, que Jefté estava lá na batalha e aí ele queria vencer a batalha, e ele fala pro Senhor, se eu vencer essa batalha, Senhor, eu vou sacrificar a primeira pessoa que eu ver quando eu voltar da batalha. E Deus não pediu esse voto, estava fora da vontade do Senhor na lei, porque não se sacrifica pessoas, né? E aí a primeira pessoa que ele encontra quando ele tá voltando é quem? A única filha dele, a filha única de Jefté. E aí quando ele vê ela chegando, ele cai no chão e começa a chorar e fala, meu Deus, eu fiz uma promessa pro Senhor. E o Senhor o Senhor não precisava dessa promessa, ele fez porque ele fez um voto de tolo, né? Mas quantas vezes a gente também, né, faz votos de tolo, não medindo o quanto a gente vai conseguir cumprir daquele voto, ou o quanto aquilo é possível. E aí eu queria entender também com o Senhor, como que a gente pode evitar, né, fazer sacrifícios de tolo, fazer votos de tolo, assim, ao Senhor? O que a gente tem que ter em mente para não cometer esse erro? Para você ver, o Jefté, ele já tinha filha. Uhum. Então, mas ele não imaginou que se poderia ser a filha dele. Sim. Né? Que a filha dele ia vir encontrar ele primeiro. Uhum. Então, no pensamento dele, talvez podia ser qualquer um. Sim. que ele encontrasse, um Escravo servo, um da casa escravo, dele. qualquer Sim. um. Mas quem veio, a filha dele. Verdade. Né? Então, o voto tem que ser uma coisa do futuro e não para trás. Uhum. Porque a Ana, ela projetou para o futuro. Uhum. Olha, se o Senhor me der, eu te dou de volta.
Mas o Jefté já tinha filha. Sim. Então ele fez um voto com uma coisa que ele já tem. Uhum. Você tá entendendo? Sim. E Deus acho que queria dar uma lição para ele. Falou, o que você vai escolher aí? O que você vai fazer? Vai ter que fazer, né? Sim. Porque daí seria uma coisa de muita coragem, né? Como é que eu vou sacrificar minha filha agora? Verdade. Não é verdade? E ele sacrificou, né? Ele teve que sacrificar, porque o voto, se você não cumprir ele, eu acredito que traz mais maldição do que bênção. Uhum. Por isso o voto, para se fazer um voto, tem que se pensar bem o que vai fazer, para não fazer um voto de tolo, né? Um voto. Verdade. Talvez até conhecendo as intenções dele, o Senhor permitiu que fosse a filha dele, porque senão ia ser a filha de outra pessoa, né? Sim. Ia ser o filho de outra pessoa. Sim. Então ele talvez quis ser pomposo de Deus, eu vou te sacrificar a primeira pessoa que aparecer na minha frente, porque eu sou temente a Deus, eu sou piedoso, e aí calha de ser a filha única dele, né? Eu acredito que se Deus ele vai punir a mim, ele vai escolher uma coisa minha, ele não vai escolher de outro, né? Deus é um pai que ele nos dá aquela lição, né, pra gente aprender a lição. Agora, algo que é meu, se ele der de outro, eu não vou sentir. Não vai aprender, né? Eu não vou sentir, né? Porque a mesma coisa aconteceu com Abraão. Imagine aqueles 3 dias, Abraão caminhando com o filho, sabendo que tinha que sacrificar o filho, né? Sim. Imagina esses 3 dias, o tanto que Abraão orou, o tanto que clamou a Deus, né? E Deus deixou até o último minuto lá mas não era vontade de Deus. Sim. E também não era um voto, né? Aquilo ali foi uma prova só, Sim, né? sim. Mas o Jefté já fez uma prova. E aí ele foi o quê? Teve que sacrificar a filha dele. Custou para ele a filha dele, né? Verdade. Algo que talvez ele amasse muito, né? É o sacrifício de tolo, né? É importante lembrar que o Senhor não pediu para ele fazer isso. Exatamente. O Senhor já tinha decidido que a guerra ia ser vencida, né? Então ele não precisava tentar comprar o favor de Deus ou tentar comprar a vitória. E a gente tem que tomar muito cuidado nessa questão do voto para não virar uma barganha, né? Muita gente, eu vejo muita gente falar que fez um voto em dinheiro, né? Dar um dinheiro para Deus. Sim. Deus não precisa do dinheiro. Dono do ouro e da prata. Ele não precisa do dinheiro, né? Então isso é uma maneira de você tentar comprar Deus, achar que você vai, né, conseguir, porque você está oferecendo um dinheiro para alguma coisa. E Deus não precisa disso, né? Sim, é verdade. Então é um voto que não compromete. Não compromete o meu futuro. Sim. O dinheiro é meu, eu tenho, né? Então não é uma coisa. Agora, o voto tem que ser uma coisa que você não tem. Que você não tem. E aí você vai usar essa coisa que Deus vai te permitir você tenha, mas também para uso do reino. Sim. Muito bom. Pastor, muito bom esse papo, muito obrigado por toda a contribuição. É muito valioso esse tema. Voto é uma coisa que eu preciso aprender mais também. Tanto a não fazer como o tolo, né? Mas também entender que o Senhor vai usar o que Ele nos deu, né? Para o seu reino, para a obra dele. E aí eu queria que o Senhor orasse por nós, pelo pessoal que está ouvindo o podcast, para que o Senhor nos aperfeiçoe e o seu Espírito Santo nos ensine a colocar o nosso coração no lugar certo, tá bom? Amém. Amém? Amado Deus, Pai querido, queremos colocar nesse momento, Senhor, o nosso coração, Senhor, e que essa oração possa chegar até o coração dos nossos irmãos, Senhor, para que quando eles têm que tomar uma decisão de fazer um voto, Senhor, que possa ser um voto que agrade seu coração, Senhor. É um voto que ele esteja sendo enviado pelo Espírito Santo, Senhor, porque muitas vezes nós fazemos voto, Senhor, com o nosso sentimento, com as nossas vontades, com as nossas necessidades, Senhor. E muitas vezes nós estamos tentando alcançar um favor do Senhor pelas nossas forças, pelo nosso querer, Senhor, achando, Senhor, que o Senhor é um Deus que comove, Senhor, com a lágrima, com choro, Senhor, mas Tu és um Deus que é Pai, Tu és um Deus que cuida daqueles amados, Senhor, mas o Senhor não se comove, Senhor, com o nosso choro, Senhor. O Senhor se comove com as nossas ações, com as nossas atitudes, com as nossas sinceridades, Senhor.
Então, Pai, que o Senhor possa derramar sobre esse povo que está ouvindo esse podcast, Senhor, que eles possam alcançar, Senhor, aquilo que eles têm pedido ao Senhor, Pai, com a graça do Senhor, Pai, para que eles usem, Senhor, da melhor forma para o reino, para as suas vidas, mas também, Senhor, de um modo de alcançar pessoas, alcançar vidas, Senhor, porque eu me lembro, Senhor, que quando o Senhor falou para Pedro, depois que ele ter pescado a noite toda, Senhor, ele não pescou nada, o Senhor disse, lança a rede do lado direito, Senhor, e ele pegou tanto peixe, Senhor, que teve que chamar a vizinhança toda para ser ministrada, Senhor, para alcançar aquela bênção, aquele milagre que aconteceu ali, Senhor. Então eu acredito, Senhor, que quando o Senhor nos dá uma bênção, o Senhor faz um milagre em nossas vidas, Senhor, também é para alcançar nossa família, os nossos amigos, nossos familiares e pessoas, Pai, que estão até distante de nós, Senhor. Como lá em Atos 1:8, o Senhor diz que nós receberíamos poder, Senhor, mas poder para quê, Senhor? Poder para ser testemunha sua, Senhor, em Jerusalém, em Samaria, Senhor, e até os confins da terra, Senhor. Sim. Então, Senhor, o Senhor nos dá o milagre, o poder, Senhor, para que nós sejamos testemunhas suas, Senhor. Então, que as nossas ações, Senhor, elas possam ser para alcançar local que o Senhor deseja, Senhor. Para alcançar os teus planos, os teus projetos, Senhor. É em nome de Jesus que eu oro, Senhor. Que seja abençoada essas vidas, que elas possam ser tocadas por essa palavra, Pai. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço, Pai. Amém, Jesus. Amém. Pastor, muito obrigada pelo seu tempo, por ter compartilhado com a gente mais uma vez essa palavra. Estamos ansiosos pela próxima. E você que está ouvindo ou assistindo a gente no Estendendo a Pregação, compartilha esse episódio com alguém que você quer que ouça essa palavra, alguém que você sabe que está passando por alguma situação parecida com a Diana, para que isso possa encorajar essa pessoa. E também volte lá na pregação desse podcast, né, que também já está disponível nas nossas plataformas, para que outras pessoas também sejam abençoadas através disso. Então, compartilhe no seu Instagram, no seu WhatsApp, não tenha medo de compartilhar. As pessoas não tem vergonha de compartilhar tanta coisa, então por que você vai ter vergonha de compartilhar o conteúdo da sua igreja, não é mesmo? Então fique com Deus e até a próxima.